Na aula de hoje, nós vamos falar sobre indução matemática. Por que esse assunto é importante para a gente estudar aqui no nosso curso de Engenharia da Computação e Ciência da Computação? Porque, através desse método, ele é um método finito, em 2 passos apenas. Então, através desse método, nós podemos provar propriedades acerca de certos conjuntos que são infinitos, tá? Por exemplo, um subconjunto do conjunto dos inteiros. Aqui nós vamos estudar o primeiro princípio da indução matemática, certo? Então, por que a gente estuda esse método no nosso curso? Porque ele é útil em provas de complexidade de algoritmos, na parte quando a gente estuda também teoria da computação, etc. Então, vamos falar primeiro sobre a intuição do método. Considere uma escada com a quantidade infinita de degraus. E nós temos 2 premissas. A primeira é: você pode subir o primeiro degrau. A segunda, se você chega em um degrau, então você pode passar para o degrau seguinte. Aqui a gente não está considerando o tipo de escada, também não estamos considerando o cansaço da pessoa ao subir o degrau. Enfim, nós temos apenas essas 2 regrinhas. Então a pergunta é: será que você conseguiria subir um degrau arbitrariamente alto? A resposta é sim, porque veja, se você pode subir o primeiro degrau, é a primeira regrinha. E se você chega em um degrau, você chega no seguinte, então, por exemplo, você subiu o primeiro, vamos pensar em numerar esses degraus. Você subiu o primeiro, número 1. Então, você pode subir o 2, pode subir o 3, digamos que você chegou no 50. A segunda regrinha diz que se você chega em um degrau, você pode passar para o degrau seguinte. Então, com isso, a gente pode provar uma certa propriedade, que nesse caso aí, subir um degrau n, esse n ser arbitrariamente alto, usando apenas essas 2 regrinhas. Essa é a intuição do método. Então, no caso, vamos numerar os degraus, como eu já falei, e vamos considerar essa propriedade. P de n significa n sendo o inteiro que tem a propriedade P, certo? Então, a gente usa essa notação, tentando formalizar. Então, no nosso caso, o P de n significa posso subir o degrau n. Então, se eu posso subir o primeiro degrau, então eu tenho P de 1, né? Posso subir o primeiro degrau. E a segunda regrinha nos diz que se eu posso subir o degrau de número k, então eu posso subir o degrau de número k mais 1. A gente tem aí, então, um se então. Então, se eu consigo provar essas 2 regrinhas, eu posso, então, construir uma regra de que para qualquer que seja o degrau, eu posso subir esse degrau, tá? Então, como é que a gente prova? A gente vai dividir a nossa prova em 2 partes. A primeira a gente chama de passo básico, ou base da indução. Nós provamos que P de 1 é verdade, ou seja, a propriedade é válida para o primeiro. Nesse nosso caso, o primeiro é o número 1. A base é igual a 1. Mas a base pode variar e a gente vai ver isso em outros exemplos. A segunda regrinha a ser provada era aquela P de K implica em P de K mais 1, que a gente chama passo indutivo da prova. Mas como é que a gente consegue provar que P de K implica em P de K mais 1? Bom, aqui a gente tem uma implicação. Vocês lembram que a única chance dessa implicação ser falsa é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso? Então, veja, eu quero garantir que essa implicação seja verdadeira. Então, eu vou supor que o antecedente é verdadeiro e vou tentar provar o consequente.
Então, supondo que o antecedente é verdadeiro e eu conseguir construir a prova do consequente, eu terei provado a minha implicação, porque nos casos em que o antecedente é falso, a implicação por vacuidade é verdadeira, tá? Então, como é que eu organizo essa prova? Então, aqui nesse passo indutivo, eu subdivido essa prova em duas partes. A primeira eu vou chamar de hipótese indutiva ou suposição indutiva, ou seja, eu simplesmente assumo que P de K é verdade. E a segunda parte seria a prova da tese. As pessoas falam geralmente assim, prova da tese. Ou seja, eu vou provar que a propriedade é verdadeira para P de K, para K mais 1, certo? Para K mais 1 a propriedade é verdadeira. Pronto, se eu fizer isso, eu consigo provar que qualquer que seja o N, para todo N, P de N se verifica, tá bom? Porque para todo N, P de N é verdade, qualquer que seja o inteiro positivo N. Então, dessa forma, eu consigo provar que eu posso subir um degrau arbitrariamente alto. Se você pensar esse tipo de raciocínio, você pode aplicar também, olha, a situação onde você tem, imagine que você tem dominós, tá? Esse exemplo está lá no nosso livro do Rosel, nosso livro de texto. Você tem dominós, uma fileira de dominós enorme, tá? E aí você tem aquela regrinha, a primeira, o P de N significa o dominó de número N cai, certo? Então você tem a seguinte regrinha: da forma como eles estão enfileirados, você tem o seguinte: P de 1, o dominó de número 1 cai. E você tem a seguinte regrinha: P de K implica em P de K mais 1. Se o dominó de número K cai, o de número K mais 1 também cai. E aí você numerando os seus dominóis, as peças, você sabe que você enfileirando dessa forma, você não precisa nem checar, digamos que você tem 1000 dominóis enfileirados. Você não precisa nem checar para saber se o milésimo cai, tá? Então, é esse mesmo tipo de raciocínio envolvido na prova. A gente assume que se o dominó de número K caiu e prova que o K mais 1 também cai. Então, essa é a parte que a gente pode explicar acerca da intuição do princípio da indução matemática. Então, vamos agora apresentar alguns exemplos para a gente entender de forma prática de que maneira podemos aplicar o princípio da indução, o primeiro princípio da indução matemática. Então, nesse exemplo, mostre que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. O que será que eu estou querendo provar mesmo? Olha, os n primeiros números ímpares aqui. Então, eu quero provar que esse somatório vai dar igual a n ao quadrado, tá? Aqui eu não vou usar nenhuma fórmula que a gente já conhece de progressão, tá? Porque eu vou usar justamente o princípio da indução matemática. Então, observe que esse aqui é o primeiro, digamos, ímpares positivos, esse é o segundo, esse é o terceiro, tá? Esse é o enésimo. Porque observe que se eu tiver apenas um, quando eu substituo aqui, 2 vezes 1 é 2, menos 1 vai dar 1. Então, 1 é igual a 1 ao quadrado. Então, a minha base, nesse exemplo, é n igual a 1. Então, quando eu digo para n igual a 1, eu substituo aqui, então aqui vai parar em 1, só tem 1 do lado esquerdo, é igual a 1 ao quadrado. Então, assim eu provo para a base. Vamos agora ver como é que a gente prova o passo indutivo. Aí, o passo indutivo, a gente subdivide ele em duas partes, tá? A primeira diz o seguinte:
é a minha HI, a minha hipótese indutiva. Diz que eu suponho que é verdade para N igual a K. Ou seja, quando eu substituo aqui, olha, esse somatório, no lugar de N eu coloco K, eu digo que isso aqui é verdade. E a segunda parte é a prova da tese. Ou seja, que é para o K mais 1. Será que é verdade para N igual a K mais 1? Isso é uma pergunta. Aqui é uma suposição, uma hipótese indutiva. E aqui é uma pergunta, tá? Então, aqui, olha, só para deixar bem explicadinho, aqui é uma suposição. E aqui eu quero provar que é verdade para N igual a K mais 1. Então, como é que eu vou fazer? No lugar do N, eu vou colocar K mais 1 e eu quero provar que isso é verdade para... Aí, no lugar do N, eu coloco K mais 1. Então, vamos ver o que é que acontece. Então, aqui fica 1, mais 3, mais 5, mais... Veja, mais 2K mais 2 menos 1. Será que isso aqui é igual a K mais 1 ao quadrado? É o que eu quero provar. Veja, aqui 2K mais 2 menos 1 vai ser 2K mais 1. Qual é o termo anterior aqui nessa soma? Como eu observo a soma de 2 em 2, o termo anterior é justamente, vamos fazer um parêntese aqui. Aqui eu tenho 2K mais 2 menos 1, é 2K mais 1. Então, o termo anterior seria 2K mais 1 menos 2, que vai dar justamente 2K menos 1. Então, o termo anterior aqui, eu vou colocar 2K menos 1, certo? Então, observe que, olha, esse somatório daqui até aqui, eu tenho justamente a minha suposição, a minha hipótese indutiva, no qual eu tenho a suposição de que esse somatório é igual a K ao quadrado. Então, aqui, olha, eu vou dizer aqui, ó, pela HI, eu tenho que esse somatório é igual a K ao quadrado. E aí, continuando, 2K mais 2 menos 1 vai dar mais 1, que é justamente K mais 1 ao quadrado. Vai dar justamente K ao quadrado mais 2K mais 1. E assim a gente termina esse exemplo. Eu queria observar que, quando você está construindo a prova usando indução matemática, na prova da tese, o importante é você deixar claro onde é que está a hipótese indutiva, porque você sempre vai usar a hipótese indutiva na prova da tese, tá? Então, o grande desafio nas provas por indução matemática, nesse nosso princípio, nesse primeiro princípio que estamos estudando, é justamente esse, você deixar claro onde é que está a HI na hora que você está provando a tese. Muitas vezes também ocorre de você partir da HI e chegar na prova da tese. Também pode ser feita dessa forma. Uma outra maneira também é que, no lugar de você colocar N igual a K, você pode dizer que a hipótese indutiva é verdade para o que eu estou querendo provar, que seria... Aí eu não preciso repetir nada, é verdade o que eu estou querendo provar, a hipótese indutiva assume como verdade, porque o que eu estou querendo provar diz algo em torno de N. E a tese eu provo para N mais 1. Aí, nesse caso, eu tenho que ter o cuidado de, no lugar do N, colocar N mais 1. Aí não precisaria usar uma outra letra, K. Tanto faz, você pode construir a prova dessa última maneira que eu falei ou dessa forma como eu apresentei. E assim a gente encerra essa parte inicial da aula com esse exemplo. Na próxima aula, eu vou ilustrar, vou trazer outros exemplos também.